momento em que nós podemos adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Queria pedir que você pegasse a sua Bíblia comigo e abrisse a mesma lá em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 até o versículo de número 4. Eu quero meditar com você neste momento, subordinado ao seguinte tema, a seguinte compreensão desse texto. Uma exortação à unidade na fé e no serviço mútuo. É exatamente isso que o apóstolo São Paulo ele faz. Ele encoraja os crentes que se reuniam em Filipos para que eles entendam e vivam uma espiritualidade, uma vida unida. Esse é o desejo e o propósito de Deus. Que desfrutem dessa comunhão, essa comunhão que transcende as barreiras, as muralhas, as paredes denominacionais. Essa união que foi estabelecida por Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro verso. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, se há consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Queridos, o texto que lemos, que o apóstolo Paulo escreve à igreja que reunia-se em Filipos, a primeira igreja ocidental, europeia, a receber a mensagem do Evangelho, Paulo escreve quando estava preso, quando estava detido. O mesmo encontrava-se em Roma e dirige-se a essa igreja, conclamando-os para que eles possam viver uma vida alegre, uma vida unida, uma vida de comunhão proporcionada pelo Espírito Santo. Até o capítulo de número 2, nós observamos Paulo estava interessado ou lidando com assuntos que fortificariam a igreja, principalmente preparando-as para enfrentar os inimigos externos. Capítulo de número 1, versículo de número 28, Paulo ele faz menção de alguns que ali estavam, que eram literalmente inimigos da obra de Deus, eram opositores, eram adversários. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 2, Paulo ele volta-se, ele dedica-se, ele passa a frisar a situação da igreja, ou tratar a igreja como se fosse uma grande família. E agora ele convida-os para que eles possam fazer uma autoanálise da sua vida e compartilhar essa comunhão que eles vivem e lhes é proporcionada internamente pelo Espírito Santo. Antes de Paulo exortar os crentes acerca da questão da unidade propriamente dita, a unidade cristã, ele traz uma base doutrinária. Por que esses crentes deviam viver de maneira unida? Por que eles deviam desfrutar dessa comunhão do Espírito? E Paulo nos dá pelo menos 4 razões, 4 bases, das quais sustenta, eles são pilares dessa comunhão do Espírito Santo. Certo comentarista conhecido como J.A. Montier, ele destaca que nós podemos ver a obra da própria Trindade sendo revelada aqui na construção da comunhão da igreja. O Espírito Santo, o Pai e o Filho trabalhando. Essa é uma realidade experimentada por uma ação sobrenatural do Espírito. Se você observar, Paulo diz no verso 1, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor e comunhão do Espírito, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sendo destacado aqui, agindo, edificando e preparando essa igreja para que eles desfrutem esta unidade. Vamos observar aqui o próprio texto, de fato. Ele começa dizendo-nos no verso de número 1 do capítulo 2,
se há em Cristo alguma exortação. A expressão que é usada aqui é traduzida nas nossas Bíblias como se há em Cristo alguma exortação. É o termo grego, é uma palavra grega que poderia também ser traduzida como já que há. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele não está de maneira alguma duvidando, questionando, indagando se aqueles irmãos desfrutavam desta realidade. Ao contrário, essa partícula condicional, se há, é como se Paulo quisesse provocar os filipenses. É como se Paulo também, por inferência, ele quisesse nos provocar. De que maneira? Paulo está dizendo para os crentes: reflitam sobre tudo isso. Reflitam sobre aquilo que eu vou falar. Se essas qualidades elas estão presentes em vocês, vocês devem viver uma vida plena e uma vida na unidade proporcionada pelo Espírito Santo. Então observe que Paulo começa provocando aqueles crentes e logo após ele vai nos mostrar quais são os pilares dessa comunhão, quais são os pilares da comunhão da igreja. E ele diz no verso de número 1, primeira coisa, primeiro pilar, se há alguma exortação em Cristo. Capítulo 2, versículo de número 1. O termo grego paraclesis sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, que provinha diretamente da sua vida em comunhão com Cristo, para que eles trabalhassem juntas. Então perceba, Paulo começa colocando diante deles essa responsabilidade que provém de uma obra de Cristo na vida deles. William Berkeley, ao comentar esse texto, ele alerta-nos para o fato de que ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante, ao mesmo tempo está unido a Cristo. É impossível nós vivermos uma vida desunida com os nossos semelhantes, desunida com aqueles que fazem parte dessa igreja, desse corpo, aqueles que foram comprados, redimidos e estão fazendo parte dessa mesma família. É impossível se nós estamos também unidos a Cristo Jesus. Ninguém pode viver na atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo odiar os seus semelhantes. Eu gosto muito daquilo que diz 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão a quem viu, quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. É impossível, é um contrassenso. É por isso que Paulo ele parte dessa premissa: se há alguma exortação em Cristo, se há uma obra de Cristo na vida de vocês, vocês precisam viver essa comunhão do Espírito, vocês precisam viver essa unidade do Espírito, vocês precisam viver como uma grande família. E Paulo vai além, e ele mostra-nos o segundo pilar, ainda no verso de número 1. Se há alguma exortação, se há alguma consolação de amor, parte B do versículo de número 1. O termo consolação aqui, ele poderia também ser traduzido como encorajamento, e provém da palavra grega que significa vir ao lado para ajudar, para aconselhar. Ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia, o apóstolo Paulo, ele apela para o mais alto motivo que o Senhor da igreja nutre por seu povo. Como assim, pastor? Deus literalmente amou essa igreja. Deus literalmente manifestou graça, apreço por essa igreja. E consequentemente esse amor de Cristo, que é o que Paulo tem em vistas, deve constrangê-los a viver uma vida de comunhão no seio da igreja, de comunhão com aqueles que estão ao derredor. E é com aqueles que são alvos desse amor que nós devemos proceder. Se há alguma consolação de amor, se há algum encorajamento de amor, se você entende que foi alvo do amor de Deus, você precisa transpirar esse bom perfume de Cristo. Você precisa exalar esse bom perfume de Cristo, sob o prisma dessa realidade de Deus ter nos amado de uma maneira que nós não podemos explicar. William Berkeley, ele acrescenta ao comentar esse texto e ele diz:
vai além, e ele vai além, e ele nos diz que não significa só amor aos que nos amam. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam, amarmos aqueles que nos agradam, amarmos aqueles que fazem-nos o bem. Isso é muito fácil, mas aqui significa uma vontade que é totalmente contrária. É amar aqueles que muitas vezes nos odeiam, é amar muitas vezes aqueles que nos perseguem, é amar muitas vezes aqueles que nos causam danos e males. E talvez você que esteja comigo nessa transmissão, você esteja enfrentando situações como esta, que você é desafiado a viver a realidade da união, da comunhão do Espírito, justamente para com aqueles que te ferem, te machucam, te maltratam, causam danos a você. E nós precisamos entender que se há alguma consolação de amor, é o poder de amar aos que não nos agradam. É a mesma capacidade que Jesus Cristo expressou. Amar o que não é amável, amar o que não é digno de ser amado, amar o que não merece amor. Mesmo assim, eu entendo a realidade de Deus na minha vida e eu devo expressar essa mesma característica. Terceiro pilar, para que eles vivam em comunhão, para que eles desfrutem dessa unidade. Ainda no versículo de número 1, se há alguma comunhão do Espírito, perceba, primeiro, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito. Refere-se à participação da vida eterna comum. Todos os crentes têm em comum o estar inserido no corpo, concedida pela habitação do Espírito. Eles literalmente estão em comunhão por causa da obra do Espírito Santo na vida deles. O conceito de igreja é algo que transcende o espaço físico. Porque entenda, nós estamos unidos com todos aqueles, embora estejam em lugares distantes, mas há uma comunhão proporcionada, porque o mesmo Espírito habita em nós outros, o mesmo Espírito que habita neles, e isso nos une, isso nos aproxima, isso nos faz sermos e desfrutarmos dessa comunhão. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em você? Vocês são templos do Espírito, vocês são moradas do Espírito. Deus desejou tabernacular entre nós e escolheu-nos para que fôssemos esse corpo místico de Cristo, do qual Ele habita. Então isso nos proporciona a comunhão, ainda que seja difícil, ainda que seja desafiador, mas se o mesmo Espírito habita em nós, nós devemos viver de maneira unida para a glória e honra do nome do Senhor. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então perceba, a base para que Paulo estabeleça a doutrina é: há o Espírito Santo em vocês, vocês são habitados pelo Espírito, Ele mora dentro de vocês, então vocês devem viver e prezar pela comunhão. O F.F. Bruce, acertadamente comentando esse texto, ele diz: o Espírito trouxe aos cristãos de Filipos a comunhão uns com os outros, aqueles que os uniu em Cristo, os uniu uns aos outros. O mesmo Espírito que nos uniu a Cristo, Ele também me une com cada um de vocês. Ele também nos une mutuamente. Ele também faz com que nós vivamos essa realidade. Isso é igreja. Isso é koinonia, isso é comunhão, isso é unidade do Espírito. Outro comentarista diz assim: há um só corpo e um só Espírito, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 4. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Cristo.
qualquer tipo de sentimento faccioso, qualquer tipo de prática que surja como objetivo de causar separação, divisão, danos ao corpo de Cristo, isso não provém do Espírito Santo. Isso não provém de Deus, e é preciso que nós entendamos que o Espírito é um princípio unificador. É Ele que nos une, é Ele que nos aproxima, é Ele que nos torna comuns, é Ele que nos faz andar juntos. É o mesmo Espírito, você com as suas características, você com as suas peculiaridades, você com os seus jeitos, com as suas manias, mas o Espírito Santo, Ele nos une. Maior é o que nos une do que o que nos separa. É o Espírito Santo de Deus que em nós habita, que em nós está. É por isso que nós podemos andar e comungar, ter comunhão para a glória e honra do nome do Senhor. Quarto pilar, Paulo nos diz ainda no verso de número 1. Ele diz assim: se há entranhados afetos e misericórdia. Perceba, se há qualquer sentimento profundo de compaixão, diz outra tradução. Deus estendeu o seu amor e compaixão a todo crente, a todos nós, a toda a humanidade. E essa realidade deve resultar em unidade. Essa realidade deve resultar em comunhão. Duas palavras que se destacam aqui no final do verso de número 1 ainda. Estamos no verso 1. Primeira delas, Paulo usa a expressão afeto. Perceba, se há qualquer sentimento profundo de compaixão, ou se há entranhados afetos e misericórdia. Afeto refere-se à sensibilidade aos sentimentos dos outros. O afeto, a afeição aqui é o oposto de uma atitude egocêntrica e egoísta. Se há compaixão, ou seja, misericórdia, colocar o coração na miséria de outro, é um sentimento de olhar para aquele que sofre, olhar para aquele que sente, olhar para aquele que se angustia e ter o desejo de aliviá-lo. Então Paulo está partindo da premissa que isso existe no coração daqueles que foram alvos da graça de Deus. É justamente, irmãos, nós entendermos que seu Espírito de Deus habita em nós. Nós desfrutaremos e viveremos essa realidade. Nós não conseguiremos olhar, por exemplo, o que nós temos visto nos últimos dias. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas padecendo, quantos lares que perderam o seu líder, o seu cabeça, quantos homens que ficaram sem suas esposas, filhos, seus respectivos pais, e nós não podemos olhar para tudo isso e dizer, não, mas isso não me alcançou, não me afligiu, jamais. Isso deve provocar em nós esse sentimento de compaixão, de misericórdia, de afeto, porque entendemos e nos colocamos no lugar dessas pessoas. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus, Ele mova o nosso coração, irmãos, em direção a essas realidades. Possamos socorrer aqueles que são da família da fé. Possamos olhar para aqueles que estão além desse contexto de fé e com um olhar de afeto e misericórdia. É isso que nós devemos fazer. Verso de número 2. Paulo, ele diz assim: completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Agora, o apóstolo Paulo, ele faz um pedido a eles. O pedido é que eles respondam ao seu chamado, ao chamado que foi expresso lá no verso de número 1, e realcem a estima que Paulo nutria por eles. Completem a minha alegria. Façam com que essa estima que eu tenho por vocês, ela só cresça. Paulo tem um carinho muito grande pela igreja de Filipos, por isso que ele dirige-se com tais palavras. Paulo cria um imenso acervo de ideias, a fim de enfatizar a necessidade da comunhão, da unidade no seio da igreja. Resumindo, Paulo conclama-nos a termos um propósito em comum em nossa vida comunitária. Pode observar as expressões que Paulo usa no verso 2. Mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Perceba o que Paulo está pedindo,
que aqueles irmãos eles possam ter uma unidade de propósito e de visão, que eles possam literalmente andarem juntos, entendendo o fim, o propósito, o alvo. E Paulo está dizendo: me dê motivos de se alegrar mais ainda. Não há coisa que possa alegrar mais o coração de um pastor, de um líder, do que ele observar as ovelhas que o Senhor colocou sob as suas responsabilidades, vivendo uma espiritualidade sadia, vivendo em comunhão umas com as outras, desfrutando e galgando posições espirituais muito maiores. É isso que traz gozo, é isso que traz alegria. E querido, se isso alegra o coração do pastor, imagine o quanto alegra o coração de Deus, o quanto alegra o coração do Pai. Foi por isso que no Salmo de número 33, 133, ele diz: quão bom e quão suave é algo agradável. É como se fosse um sacrifício cujo cheiro, cujo aroma, ele chega às narinas de Deus como algo agradável. Deus olha e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Cada vez que nós manifestamos afeto, cada vez que nós manifestamos comunhão, cada vez que nós manifestamos essa consolação de amor, cada vez que nós vivemos essa espiritualidade unida em comunhão, Deus olha para mim, para você, e Ele diz: eu me agrado. Isso me compraz. Isso traz prazer para a minha alma. Isso traz prazer para o meu ser. Verso de número 3. Paulo nos mostra alguns perigos para essa comunhão. Alguns perigos para essa unidade da igreja. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele tem tentado de todas as maneiras fragmentar a igreja. Há muitas vezes são investidas externas ou internas, a despeito da igreja ter a sua vitória última garantida, mas nós vivemos uma realidade de embates e combates diários. E os desafios, os perigos que Paulo elenca aqui no verso de número 3 são interessantíssimos. Paulo já havia mencionado alguns exemplos negativos, se você observar, lá no capítulo 1, verso 15 e verso 17. Haviam maus obreiros, haviam pessoas que anunciavam o evangelho, mas com objetivos escusos, errados. Mas agora Paulo fala sobre dois perigos que conspiram de maneira mais direta contra a unidade da igreja. O verso de número 3 inicia-se com a seguinte expressão: nada façais por. Olha que coisa tremenda isso aqui. Nada façais por. Paulo está falando que nada devemos fazer com tais motivações a serem citadas. Eu não devo fazer nada baseado nessas motivações que ele vai destacar. Logo após, todavia, vale a pena nós destacarmos uma coisa: nós não podemos usar isso aqui, esses maus exemplos, como pretextos para nada fazer. Devemos sim fazer o certo da maneira certa. Eu vejo às vezes pessoas que usam os maus exemplos. Pastor fulano só faz desse jeito, as motivações são erradas, as motivações são escusas, não glorificam a Deus, é verdade, mas eu não devo usar isso como pretexto para que eu não faça. Ao contrário, eu devo fazer o certo da maneira certa para a glória de Deus. É isso que eu devo fazer, é dessa maneira que eu devo agir. Então, os dois perigos que são trabalhados aqui, primeiro deles, Paulo nos diz no verso de número 3: nada façais por rivalidade, não faça nada por partidarismo. Esse é o sentido da palavra eritheia no grego, que quer dizer um espírito litigioso, uma ambição egoísta. Paulo está dizendo: não faça nada por isso. Se o objetivo de você fazer alguma coisa para Deus, entre aspas, for partidarismo, um espírito litigioso, uma ambição egoísta, não faça, porque isso não glorifica a Deus. Faça o certo da maneira correta. O Champnell, ao comentar esse texto, ele lança luz sobre essa expressão, e ele nos diz que Paulo falava das ambições egoístas, daqueles que queriam fazer da igreja um palco para a sua glória pessoal. Aqueles que assim agem
não demoram a obter seguidores, ficando formando um grupo, um partido faccioso, uma espécie de pequeno culto à personalidade dentro das fileiras da igreja local. Pessoas que querem para si a glória, querem para si o louvor, querem para si a adoração, e Deus está nos admoestando nesse momento, para que nós coloquemos na balança e pesemos as nossas motivações no que diz respeito a fazermos para Deus. Qual é a motivação, qual é o sentido, qual é o propósito, qual é o fim último? Segundo o perigo aqui para a unidade da igreja, ainda no verso número 3, primeiro, rivalidade. Segundo, nem por orgulho. Não faça por rivalidade e também não faça por orgulho, ou outras traduções trazem vanglória. O termo vanglória, que é a expressão grega kenodoxia, ela significa ter alta opinião sobre si. É uma atitude presunçosa, altiva. É uma atitude totalmente assoberbada ou ensimesmadas. São pessoas cheias de si que referem-se e buscam diuturnamente a glória para si. Alguém já disse que conheceu um homem que ele olhava para o espelho e ele cantava: quão grande és tu, olhando para o espelho. Olhando para si, vanglória. Somente Deus deve ser glorificado. Somente Deus deve ser exaltado. Somente Deus deve ser engrandecido. Existe uma coisa que Deus não troca com ninguém. Existe uma coisa que Deus não barganha com ninguém. A glória pertence a Deus. Foi isso que disse o salmista. Uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder, a glória pertencem a Ele. Somente Deus é que deve ser digno. Então o que Paulo está dizendo é: não aceito que vocês ajam com vanglória. Não aceito atitudes totalmente presunçosas, porque Deus não está debatendo, não está negociando. Eu gosto daquilo que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 29 até o 31. Ele diz: para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, reproduzindo Jeremias, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Lá em Jeremias ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o justo na sua justiça, mas aquele que tiver de se gloriar com alguma coisa, glorie-se nisso, em mim conhecer, diz o Senhor. Então entenda, a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, a adoração pertence a Ele, a glorificação pertence a Ele. Então Paulo está dizendo: já está na hora de nós acabarmos com esse tipo de coisa, queridos. Nós vivemos no nosso contexto brasileiro um evangelho, uma espiritualidade tão rasa, tão vazia, tão aquém daquilo que Deus quer, que pessoas vivem diariamente em busca dessa vanglória, em busca dessa soberba, dessa altivez pessoal, e Deus está dizendo: não faça, porque Deus quer ser glorificado em tudo. Aleluia! Perceba que após Paulo falar dos perigos, ele nos fala de uma virtude que promove a unidade. Verso 3: nada faça por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. A expressão significa literalmente humilde de mente, ao ponto de olhar para o outro e tê-lo em maior estima do que a si mesmo. Observe isso. Considerar o outro superior é olhar para o outro não de cima para baixo. A escala de valores dentro do reino, ela é invertida. O maior, ele serve ao menor. Então Paulo está dizendo: façam tudo por humildade. Façam tudo olhando para o seu irmão como se ele fosse melhor, como se ele fosse mais importante, como se ele literalmente estivesse ocupando uma posição maior do que a sua. Paulo, em Romanos 12:10, ele diz: amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É honrar o nosso irmão.
irmão. É olhar para ele não com menosprezo, com indiferença, mas entender que ele ocupa uma posição maior do que a minha no reino. Eu sou servo dele, eu sou servo dela. É isso que eu tenho que compreender. Esse aqui, irmãos, é o caminho para a comunhão da igreja. Por que há tanta divisão? Por que há tanta separação? Por que a gente vê todos os dias líderes que quebram com a sua liderança, pessoas que saem da igreja sem nem sequer dar tchau, pessoas que literalmente abandonam, abdicam, abrem as mãos, dão as costas, porque não são humildes para servir, não são humildes para reconhecer, não são humildes para estender as mãos. Elas querem atrair para si o louvor e a glória, e eu não devo fazer isso. Eu me lembro, por exemplo, de João Batista. João Batista era alguém que ele não queria os holofotes. Ele tinha um ministério de holofotes. O que é isso, pastor? Quem quer os holofotes, ele quer a glória, ele quer o centro, ele quer a luz, ele quer o foco. Mas quem quer ser um holofote, o holofote ele projeta luz sobre algo. João Batista era exatamente assim. Quando Jesus Cristo chega, apresentam-se a João Batista e dizem: olha, aquele que tu batizastes, ele já está crescendo, o ministério dele está maior do que o teu. E a resposta de João foi: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas amigo do noivo, eu não sou o noivo, a glória não pertence a mim, o louvor não pertence a mim. Olha a humildade de João Batista, alguém que veio antes, alguém que veio primeiro, alguém que ganhou maior notoriedade antes de Cristo, mas ele entendia que o propósito era servir aquele de maneira humilde, porque ele é quem é digno de toda glória. Aleluia! Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz o apóstolo Paulo: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Verso de número 4, o apóstolo Paulo conclui esse belo texto com a seguinte expressão: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Por conseguinte, Paulo exorta os seus leitores a fixarem os olhos positivos nas qualidades dos demais crentes. E estes pontos positivos, quando forem identificados, eles devem servir de incentivos para a minha vida, para o meu serviço e para a minha entrega. Eu devo fazer isso, queridos. É difícil viver essas realidades? Com certeza é difícil. Mas nós somos exortados e temos o Espírito Santo agindo em nós e nos capacitando a fazer isso, a servir, a se entregar. Agora, sabe o que é maravilhoso? É que Paulo, depois de trabalhar do verso 4 do verso 1 até o verso 4, essas orientações, do verso 5 até o verso 12, ele vai dar um exemplo grandioso. Porque ele diz: olha, eu oriento vocês a fazer isso, porque existe alguém, Jesus Cristo de Nazaré, que ele era Deus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então observe o que Paulo está dizendo. Sabe por que eu digo para vocês: se humilhem, sirvam, se entreguem, abram mão da sua glória, abram mão dos seus ideais, para que coloque o outro acima de você, porque Jesus Cristo de Nazaré fez isso. Ele é Deus, ele estava no trono de glória, ele estava cercado por anjos, querubins, serafins, sendo adorado diuturnamente, mas ele veio a essa terra, ele tomou a forma de homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele foi morto na cruz do Calvário, ele verteu seu sangue, e Paulo está dizendo: olhem para ele, e vivam isso, e vivam essa espiritualidade, e vivam essa realidade, e desfrutem daquilo que ele fez, porque se Jesus fez por você, você não é melhor do que Jesus, você não é maior do que Jesus. Se ele se humilhou, se humilhe, se ele desceu, você tem que descer, se ele serviu, você tem que servir, porque entenda que isso é uma escala, querido. Primeiro você vai se humilhando, e depois Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um trono, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
O caminho da exaltação, ele começa dessa maneira. Primeiro você se humilha, primeiro você quebranta-se, primeiro você serve. Pastor, por que eu tenho que fazer tudo isso? Me humilhar, abrir mão, muitas vezes, do meu direito para manter a comunhão da igreja. Quantas vezes nós precisamos literalmente fazer isso, irmãos? Quantas vezes você, para que você tenha comunhão com os outros, você precisou silenciar quando a vontade era você dizer alguma coisa? Quantas vezes você segurou as mãos quando a vontade era você estendê-las? Era gritar, mas você entende que há uma obra de Deus em você. E as pessoas fortes aprendam a suportar a fraqueza dos fracos. Você se humilha, você se quebranta, você desce. E Deus é quem te exalta. Deus é quem é glorificado na sua vida. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Eu queria pedir até que a Luziara também já se aproximasse. Ela estará louvando o hino ao Senhor. E logo após estaremos participando da mesa do Senhor. Você que está conosco, receba essa palavra em nome de Jesus. Você seja abençoado e edificado através dessa palavra. Que o Senhor gere essa comunhão em cada um de nós para a glória e honra do nome dEle. Vamos orar. Oh Deus, bendito e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Só Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado e de ser engrandecido. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela graça que nos envolve nessa noite. Obrigado, Senhor, por esta comunhão.